Acho que todo mundo já tá ligado que a Mavuika tá vindo pro Genshin. Mas será que ela vale a pena mesmo? Ela cumpriu com o que esperavam dela? Bem, a gente vai ver isso hoje. Pra gente começar, vamos começar com uma coisa que não importa de nenhum jeito, que é o ataque básico. Ela não vai usar isso em momento nenhum, é a coisa mais inútil, eu acho, do kit dela. Eu acho que é a coisa mais inútil, com toda a sinceridade do mundo. Agora, indo pra habilidade elemental, se você pressionar a habilidade elemental, ela vai montar na motoca dela e ela vai entrar num estado da moto. A barra de espírito da noite dela vai ser o tempo da habilidade dela e ela vai se consumindo com o tempo. E eu acho que ela simplesmente vai ser a melhor opção de exploração de Natlan, porque ela pode fazer tudo: escalar, voar, nadar. Mas o problema mesmo sobre isso é literalmente quando ela tá fora de Natlan, porque ela não vai conseguir fazer nada. O tempo vai ser muito pequeno, ela não vai conseguir fazer coisas... Tipo, pode até ser bom, pode até ser razoável, mas comparado com o tempo que fica em Natlan, é outros 500, não tem comparação. E se você quiser maximizar seu dano com a habilidade elemental, querendo ou não, você vai ter que usar você vai ter que pressionar a habilidade elemental. Você vai ter que usar o modo dela da moto, porque querendo ou não, o ataque carregado quando ela tá nesse estado dá um dano bastante considerável e consecutivo. Ou seja, vai dar um dano muito maior do que geralmente você colocaria só clicando na habilidade elemental. A Mavuika, ela tem praticamente duas builds que ela pode ser. Ela pode ser sub DPS, ou seja, praticamente suporte, ou próprio main DPS. Acontece que você vai usar a habilidade elemental no modo da moto quando a build é de main DPS, enquanto quando você for usar ela em suporte, você vai apenas dar um clique na habilidade elemental dela. E agora, voltando a falar sobre a habilidade elemental, vamos falar em si sobre o clique da habilidade elemental. Se você somente der um clique na habilidade elemental dela, ela vai virar um Super Saiyajin por uns 5 segundos e vai criar um círculo, uma argola atrás dela, semelhante a da Raiden. E ela vai poder aplicar Pyro fora de campo, semelhante a Xiangling. Isso é muito bom, até porque a gente vai ter uma aplicadora Pyro tipo 2.0, uma Xiangling 2.0, que é uma coisa que a gente não tem, que é muito escassa no jogo. Agora, indo pro Supremo dela, tem uma diferença considerável aqui. Digamos que ela não enche a ult com energia elemental. Ela usa um sistema dela chamado Espírito Lutador. E você vai acumulando a ult, gastando pontos de Espírito da Noite. E você também pode encher a ultimate dela com ataques normais. Apesar que não vai ser nem um pouco prático. Apesar que eu sei que sempre vai ter um maluco que vai fazer isso. Eu acho que esse, na minha opinião, é o maior defeito da Mavuika, tá? Porque, querendo ou não, a ultimate dela, né? Tem que ser usada. Tem que ter personagem de Natlan. É muito, tipo assim... vai fazer ela ficar dependente de personagens de Natlan. Não tão dependentes, que ela ainda pode usar com 1 ou 2 personagens de Natlan. Já funciona até que bem, já dá pra dar um dano ok. Dá pra ser uma boa... E modo de... Bom, voltando a falar aqui sobre o assunto, é meio broxante e até meio chato isso, que tipo, limita a personagem. Você só vai poder usar ela se tiver personagem de Natlan. Quer dizer, dizer que você só vai poder usar é muito forçado, né? Pra alcançar o potencial máximo dela, você vai ter que ter personagens de Natlan. E a maioria que tem uma sinergia boa são, por exemplo, 5 estrelas. Como, por exemplo, a própria Xilonen, que tem uma sinergia muito boa com a própria Mavuika. E também tem outros como a Mualani, se for fazer de suporte e etc. Porém, tem um detalhe. Diferente dos personagens convencionais, ela não precisa upar a ultimate inteira. Se ela tiver uma certa porcentagem da ultimate, ela já consegue ativar a ultimate, porém vai ser um dano menor. Não vai ser a mesma quantidade de dano que ela daria se ela tivesse com a ult inteira. Dependendo da quantidade de quanto está carregada a ult, aí sim o dano vai aumentando, vai começando a escalar mais. Falando agora o que a ultimate faz, praticamente a Mavuika realmente se transforma numa Super Saiyajin do nada. É simplesmente isso, não é por alguns segundos, não. Ela vira uma Super Saiyajin. Me desculpe se você não achou que é parecido, mas eu discordo de você, com todo respeito. Enfim, voltando a falar aqui, sem brincadeira, sem nada. Quando você ativa a ultimate, ela entra num estado onde seu dano geral é aumentado. E você não gasta mais Espírito da Noite. Como eu tinha falado, você vai ter que ter a ultimate cheia para ter um aumento de dano bom e considerável.
De preferência, sempre tentando deixar no máximo para que alcance o máximo de dano. A questão é que ela é uma Hyper Carry, né? Que tem muitas limitações. Porque, como eu já falei, ela só carrega ult gastando Espírito da Noite. Ou seja, apesar que ela vá sim dar muito dano, para alcançar o potencial máximo dela, você vai ter que ter personagem de Natlan no seu time. Na qual é meio ruim, mas querendo ou não, todo personagem tem seu defeito. Ela funciona bem como sub DPS, apesar da aplicação não ser a mais rápida do mundo. Em times de Melt, Overload e até em Vapo, desde que não tenha muita aplicação Hydro, até que funcionam bem e vai influindo assim, principalmente em Melt, afinal, Cryo não tem uma essência tão forte quanto Hydro, por exemplo. Porém, pelo menos na minha opinião, não, ela como sub DPS não vai ser tão melhor que a Xiangling, tá? Como eu já falei antes, talvez ela consiga chegar no nível parecido, mas isso não faz a Mavoica perder o seu valor. Apesar que eu mencionei o vídeo inteiro que ela funciona e às vezes até depende de personagens de Natlan para alcançar o potencial máximo, ainda assim personagens como Ororon e dentre outros funcionam com ela. Mas o fato é que ela funciona melhor com pelo menos 2 personagens de Natlan. Respondendo a pergunta mais principal desse vídeo, a Mavoica vale a pena? Bem, valer ela vale. Ela vai ser com certeza uma das personagens Pyros mais fortes do jogo. Mas também tudo vai depender de você. Se você já não tem tanta necessidade de um sub DPS ou de um DPS, talvez ela já não seja a melhor escolha possível. Mas se você gosta da personagem ou precisa dela, atire sem medo, cara. Ela cumpre o seu papel super bem e funciona em vários times diferentes, apesar de ser um pouco limitado. No seu nicho, ela funciona de forma absurda e com certeza vai ser uma boa adição para sua conta. Bem, é isso, eu espero que tenha ficado bem explicado e que vocês tenham entendido como funciona a Mavoica e o seu kit. E que não tenha ficado nenhuma dúvida. E se vocês tiverem, comentem que tentarei ajudar vocês da melhor forma. Nos vemos na próxima.